Olá, meu nome é Carla. Eu vou estar explicando sobre divisão celular. A divisão celular, ela não é um processo que ocorre do nada e também não é nada e também não acontece por acaso. Ela é caracterizada como a capacidade que uma célula tem de se autodividir, seja da forma sexuada ou assexuada. Isso essa capacidade que as células têm é de suma importância para os organismos vivos, pois ela é dividida em duas formas, que é na mitose e na meiose. A mitose, ela aparece em 5 etapas. A primeira etapa, ela faz com que as células ocorra na célula a condensação dos cromossomos, ou seja, na mitose ela tem a célula mãe, né, que é caracterizada como a célula mãe, e o surgimento das células filhas. As células filhas têm a mesma quantidade de cromossomos da mãe e são diploides, igual à mãe, que tem 2N. Na primeira etapa, para essa divisão acontecer, é chamada de profase. Essa primeira etapa ocorre a condensação dos cromossomos, o nucleolo desaparece, o material genético é distribuído pela célula e a formação do fuso, ou seja, o que é o fuso? É a preparação da célula que a célula tem para se autodividir. E também esse fuso ocorre para a proteção dos cromossomos e do DNA. A segunda etapa é a metafase. A metafase, ela tem os cromossomos estão condensados no seu grau máximo e assim essa fase é a melhor para a análise dos cromossomos, pois eles estão bem condensados e estão bem organizados, dá para ser melhor vistos. E a formação da placa metafásica ou a placa equatorial, e elas se alinham. Na terceira etapa, que é a anáfase, ocorre o rompimento do centrômero, e aí nesse rompimento ocorre o processo chamado de desunção cromossômica. Esse processo ele ocorre com que os cromossomos eles se movam para o polo oposto, ou seja, para a célula que está sendo criada, fazendo com que uma célula tenha mais cromossomos que a outra. E a última fase, a última etapa, né, que é chamada de telofase, que é a etapa final. Na telofase ocorre o desaparecimento das fibras do fuso, né, que já começa a aparecer as duas células. Os cromossomos descondensam-se, ou seja, eles já voltam à forma de novo mais líquida, desaparece um pouco. E ocorre o reaparecimento do nucleolo, e também o do envolvetório nuclear, que é o cariocinese. E as células se dividem em duas. Na mitose é a forma assexuada. Agora vem a meiose. A meiose, ela é formada por duas etapas, duas formas. A etapa 1 e a etapa 2. Na etapa 1, entre a etapa 1 e a etapa 2 da meiose, ocorre a duplicação dos cromossomos, conhecido como interfase. Nessa interfase, a célula mãe, que é diploide, ela multiplica, né, os cromossomos e faz com que as células filhas virem haploide, ou seja, somente tem a metade dos cromossomos da mãe. Ela é dividida na primeira etapa como profase 1, metafase 1, anafase 1,
telofase 1 e citolise, que é já a organização do núcleo 1, né? A parte 2 é a profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Na parte 1 ocorre, e na parte 2 ocorre a mesma forma da mitose. Na mitose, a primeira etapa, que é a profase 1, igual a profase 2, ocorre a condensação dos cromossomos, a formação do fuso, que a célula já está se preparando para se autodividir, o nucleolo desaparece e o seu material genético fica, né, disperso na célula. No fuso, as células elas ficam mais protegidas, né? O material genético fica protegido, juntamente com os cromossomos. E na etapa 2, a metafase, os cromossomos eles ficam condensados no seu grau máximo e é a melhor fase para ser visto, né? A olho nu, pelo microscópio, né? E a parte 3, etapa 3, que é a anafase, ocorre o rompimento dos centrômeros, ou seja, ocorre o processo de não desjunção cromossômica, que faz com que uma célula fique com mais cromossomos que a outra. E a etapa 4, que é a telofase, que é a etapa final, né? Que desaparecem as fibras de fuso, que faz com que já sejam, né, observadas as células originais, que sejam células mãe, filhas, né, que são formadas pela célula mãe. E ocorre o reaparecimento do nucleolo e do envolvetório nuclear, que é o cariocinise. Nesse processo da meiose, nos animais, ocorre apenas nos ovários e nos testículos. E da mitose, promove o desenvolvimento do organismo e a manutenção da homeostase e também a renovação dos tecidos, ou seja, a regeneração de diversos órgãos e também do tecido da pele, como se você se machuca, a divisão celular vai e faz com que renasça de novo, organiza tudo de novo. Nesse processo, tem o que diferencia ambos. No processo da mitose, a célula mãe dá origem a duas células filhas, só que essas células filhas são diploides, com a mesma quantidade de cromossomos da mãe. Na meiose, as células filhas não têm a mesma quantidade de cromossomos que a mãe, ou seja, elas somente têm a metade, que são 50%, né, dos cromossomos da mãe, e elas são haploide. E as células mães são diploides. É isso, muito obrigada.